1 Tessalonicenses. Parte 7. No vídeo anterior, vimos no livro de Juízes um retrato profundo da condição do coração humano, quando deixamos o Senhor, a única fonte de águas vivas, e passamos a buscar satisfação nas cisternas rotas deste mundo. Vimos que o pecado sempre nos engana, prometendo saciar a sede da alma, mas no fim apenas nos desgasta, oprime e esvazia. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Juntos, podemos levar a palavra de Deus ainda mais longe. É justamente nessa linha que entramos agora nesse vídeo. Porque, se no vídeo anterior fomos confrontados com o perigo de buscar fora de Deus aquilo que só Ele pode nos dar, agora seremos confrontados com uma outra expressão muito sutil da mesma corrupção do coração: servir ao Senhor buscando glória para nós mesmos. Vamos ao conteúdo. 1 Tessalonicenses capítulo 2 versos 5 e 6. Terceiro ensino. Não servir com o intuito de buscar glória pessoal. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. 1 Tessalonicenses capítulo 2 versos 5 e 6. A ênfase neste ponto é a de não buscar glória pessoal. Neste ponto nós somos extremamente expostos. Por quê? Porque nosso ego gosta-me muito de ser adulado, ser elogiado, ser o centro das atenções. Mesmo que às vezes ele se disfarce, lá no nosso íntimo, ao servir, desejamos receber algo em troca, em retribuição. Fazendo assim, inchamos o ego, alimentamos nossa necessidade da aprovação e louvor dos homens. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação. Observe esta palavra, bajulação. Isto, aplicado à forma de tratamento para com os irmãos, significa adular alguns em detrimento de outros. A uns temos uma preocupação de usar de lisonjas, elogios etc. A outros não. Isto é indicativo de interesse em alguma medida. Ou então agimos assim porque fazemos separação entre aqueles que são os nossos preferidos e os que não o são, para nós. A verdade é que nunca usamos. E nem de intuitos gananciosos. Isso significa servir com uma motivação errada, impura, ganância. É absolutamente impróprio haver intuitos de ganância, quando se está servindo ao Senhor, servindo aos irmãos. Certamente isto não tem origem senão na vida egocêntrica. É uma deturpação do verdadeiro serviço, realizado em espírito e com uma única motivação: agradar ao Senhor. O que fazemos deve ser pelo Senhor, para o Senhor. Até mesmo se isto possa implicar em desagradar homens, desde que agrade ao Senhor. Também jamais andamos buscando glória de homens. A ênfase deste terceiro tópico é não buscar glória pessoal. Observe João 5 versos 43 e 44. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis, se outro vier em seu próprio nome, certamente, o recebereis. Como podeis crer, vós os que aceitais glória uns dos outros e, contudo, não procurais a glória que vem do Deus único? Este texto deixa claro que aquelas pessoas não viriam a crer nele, porque elas buscavam glória uns dos outros. E não somente isto, mas fazendo assim elas se eximiam de buscar a única glória que vem do Deus único. Observe João 12 verso 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só, mas, se morrer, produz muito fruto. Neste contexto Jesus descartou todo tipo de glória pessoal através da suposta exaltação a que estaria sujeito pela sabedoria humana, representada pelos gregos. Ao contrário, disse-lhe que o Filho do Homem haveria de ser glorificado. De que forma? Ele mesmo respondeu: se o grão de trigo caído na terra não morrer fica só, mas se morrer trará muito fruto. 1 Tessalonicenses capítulo 2 versos 7 e 8. Quarto ensino. Gastar a vida em favor de outros por amor a Cristo. E embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia, nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos, assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas, igualmente, a própria vida, por isso que vos tornastes muito amados de nós.
1 Tessalonicenses capítulo 2 versos 7 e 8. A ênfase neste ponto é gastar a vida por amor de outros. Novamente, se temos essa viva e pulsante esperança quanto à parousia do Senhor, então nós trabalhamos, nós servimos. Mas servimos como? De acordo com os versos 7 e 8, gastando nossas vidas por amor. Por amor ao Senhor e por amor aos seus. Verso 7. Qual ama que acaricia os próprios filhos? Uma mãe não cobra nada dos filhos. Ela simplesmente se dá cada vez mais e isto por amor. Ela dá incondicionalmente, ela dá sem buscar nada em troca. Nenhuma mãe busca a retribuição de um menininho de peito. Tem só amor e trabalho. Verso 8. Assim, querendo-vos muito. Um claro indicativo do amor que permeava as ações de Paulo em favor dos irmãos. Estávamos prontos a oferecer-vos. A prontidão de um servo de Deus preparado, trabalhado, habilitado. Oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas a própria vida. A questão não era somente da transmissão de ensino, de pregação elaborada, ainda que caia de verdade e conteúdo. Mas a prova do amor se dava pela entrega voluntária, incondicional e absoluta, pela entrega da própria vida, se necessário, em favor dos irmãos. O que Paulo deixa claro nesses versículos 7 e 8 é que, para ele, a implicação da parousia do Senhor era a de que ele deveria gastar sua vida em favor da proclamação da palavra de Deus para a salvação dos incrédulos e edificação da igreja, por amor do Senhor. 2 Coríntios 12 versos 14 e 15, Paulo aqui reafirma o princípio anteriormente mencionado. Eis que, pela terceira vez, estou pronto a ir ter convosco e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais, para os filhos. Eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado? O contexto deste versículo torna ainda mais gloriosa a fala de Paulo. Observe isto em conexão com 1 Coríntios 4 do verso 14 ao 16. Paulo se considerava um pai espiritual para eles e, assim, os tratava como a filhos. 2 Coríntios 6 do verso 4 ao 13. O dilatado coração de Paulo para com os irmãos de Corinto. Um amor altruísta e afetuoso. 2 Coríntios 7 do verso 2 ao 7. O zelo de Paulo para com os coríntios. 2 Coríntios 11 do verso 1 ao 11. Paulo tem grande preocupação em que os possa apresentar a Cristo como uma noiva pura. Paulo reafirma que sua pregação não se baseava em palavras eloquentes, mas que nele havia o conhecimento de Deus. Paulo afirma que nunca buscou despojar outras igrejas, recebendo salário, para poder servi-los. Ao contrário, ele viveu humildemente, sofreu privações e sempre buscou não ser pesado a ninguém. Tudo isto Paulo demonstrou a eles, como expressão de uma vida de amor que a eles se entregou, embora tenha recebido em troca, de muitos dentre eles, incompreensão, questionamentos e até mesmo acusações. Observe que em meio a muitas lutas e tribulações Paulo havia gerado aquela assembleia em Cristo. E agora, ele enfrentava uma forte oposição dos irmãos em Corinto, que questionavam a genuinidade de seu serviço e apostolado no Senhor. E, em contrapartida, vemos Paulo agindo como um pai, buscando sempre corrigir as deficiências espirituais dos coríntios, tendo em vista o propósito de apresentá-los a Cristo como uma noiva virgem e pura. Quando Paulo vai exortar-lhes, neste sentido, ele não o faz como quem estivesse a retribuir-lhes as injúrias. Não. Pelo contrário. Ele os questiona para que os coríntios pudessem provar a si mesmos, se de fato estavam na fé, significando sua preocupação de eventual desvio deles e as consequências disto para eles mesmos. Ao trazer à lembrança dos coríntios o seu currículo apostólico, ele o fazia como que, conforme suas palavras, expressão de loucura. Porque é algo que nem passava por sua mente ou coração. Por isto ele diz: suportai-me na minha fraqueza, suporta-me na minha loucura. Apesar de todas estas questões, observe o que Paulo diz em 2 Coríntios 12 verso 15. Eu, de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol das vossas almas. Paulo não perdeu a boa vontade e o zelo para com os coríntios, porque ele os amava. Porque ele se considerava um pai para eles.
eles os gerou em meio de dores. Eu me gastarei e ainda me deixarei gastar. Parece haver duas ideias neste versículo, uma vez que poderíamos supor tratar-se de um pleonasmo se assim não o fosse. Parece haver dois sentidos movimentos neste versículo. Quando havia dificuldades Paulo não se escondia, mas se apresentava como vaso que ia de encontro às dificuldades para servir ao Senhor e aos coríntios. 2. Quando, pelo contrário, as dificuldades vinham até ele, ele não se intimidava, mas se deixava gastar em prol das almas dos coríntios. Mas há um outro sentido neste versículo e para compreendê-lo é necessário vermos pelo menos 3 traduções. Então seremos habilitados a perceber a beleza do que é aqui mencionado. Primeira versão, Nova Versão Transformadora. Eu, com muita alegria, me gastarei e também tudo o que tenho, por vós. Segunda versão, Reina Valera. E eu, com o maior prazer, gastarei o que é meu, e também eu mesmo me gastarei. Terceira versão, Darby. Eu, muito alegremente, gastarei e serei totalmente gasto, por vossas almas, mesmo se amando intensamente a vocês eu seja menos amado. É, de fato, um modelo impressionante, este modelo de serviço que Paulo oferecia. Mesmo que amando intensamente vocês, eu seja menos amado. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz irmãs e irmãos.